Você sabia que existem descobertas arqueológicas que simplesmente desafiam a lógica? No episódio de hoje, vamos conhecer tecnologias tão avançadas e tão misteriosas que até hoje a ciência tenta entender. Se prepare! Este episódio revela os maiores impossíveis do passado humano. Nos templos do Egito existe um relevo que muitos acreditam mostrar: uma lâmpada gigante. Eletricidade no Egito Antigo? Alguns dizem que é apenas um símbolo religioso. Outros acreditam que representa uma tecnologia perdida muito antes de Benjamin Franklin. A verdade é que a imagem é tão intrigante que divide opiniões até hoje. A figura mostra claramente algo parecido com um bulbo de vidro, com um filamento em forma de serpente dentro. Para os céticos, é a representação de um mito da criação. Para os entusiastas, é a prova de que os antigos egípcios dominavam conhecimentos que só redescobrimos milênios depois. O que você acha? Agora, vamos para Baalbek, no Líbano. Lá, existem blocos de pedra com mais de 1.000 toneladas. Para você ter uma ideia, isso é o peso de quase 300 elefantes juntos. São os maiores blocos já transportados pela humanidade em toda a história. Como uma civilização antiga conseguiu mover algo tão colossal, sem guindastes modernos, sem tratores, sem a tecnologia que temos hoje? Algumas teorias sugerem rampas gigantescas e milhares de trabalhadores. Outras, mais ousadas, falam em tecnologias perdidas ou até ajuda externa. O fato é que, até hoje, ninguém consegue explicar, com certeza, como eles fizeram isso. É um dos maiores mistérios da engenharia antiga. E que tal esferas metálicas com bilhões de anos? Na África do Sul, foram encontradas pequenas esferas de metal com sulcos perfeitamente desenhados ao redor do Equador. O mais incrível é que elas estavam dentro de rochas, com idade estimada em quase 3 bilhões de anos, uma época em que, teoricamente, não existia vida inteligente na Terra. Como isso é possível? Seriam artefatos de uma civilização pré-humana desconhecida? Ou seriam apenas formações naturais, conhecidas como concreções, que por acaso se parecem com objetos feitos pelo homem? O debate entre geólogos e pesquisadores de anomalias continua aceso, e as esferas de Klerksdorp permanecem um enigma. Imagine mergulhar no Mar do Caribe e encontrar ruínas de uma cidade inteira. Foi exatamente o que aconteceu na costa de Cuba. Mergulhadores encontraram estruturas que parecem pirâmides, ruas e blocos de granito perfeitamente alinhados, a mais de 700 metros de profundidade. Seria uma civilização perdida, talvez a lendária Atlântida, ou seriam apenas formações geológicas naturais que nossa mente insiste em ver como construções? A profundidade e a escala da descoberta tornam a investigação muito difícil e cara. Por isso, até hoje, não existe uma explicação definitiva, e o templo submerso de Cuba continua sendo um dos maiores mistérios subaquáticos do mundo. Vamos viajar no tempo, 12.000 anos para o passado. Na Rússia, foi encontrada uma escultura de madeira chamada Ídolo de Shigir. Ela é a mais antiga escultura de madeira do mundo e está coberta de símbolos geométricos e rostos humanos. A complexidade dos desenhos é tão surpreendente que reescreveu o que sabíamos sobre os povos cacadores-cultores daquela época. Os pesquisadores acreditam que essa peça prova que as civilizações antigas tinham tradições culturais, artísticas e talvez espirituais muito mais avançadas do que imaginávamos. O ídolo de Shigir não é apenas um objeto. É uma janela para uma mente pré-histórica, surpreendentemente sofisticada. Entre a Índia e o Sri Lanka, existe uma cadeia de ilhas e bancos de areia com quase 50 quilômetros, conhecida como Ponte de Rama ou Ponte de Adão. Textos antigos hindus, como o Ramayana, contam que essa ponte foi construída por um exército de seres avançados para ajudar o deus Ramalenda. Talvez, mas estudos de satélite e análises geológicas mostram que as rochas sobre os bancos de areia parecem ter sido colocadas ali. Não são uma formação natural contínua. Isso sugere que a estrutura pode, de fato, ter sido manipulada por humanos em algum momento. O mistério só cresce. Muito antes de Stonehenge, na Alemanha, já existia um observatório solar gigante,
O Círculo de Göbekli, com mais de 7.000 anos, esta estrutura de madeira e terra possuía portões alinhados perfeitamente com o nascer e o pôr do sol nos solstícios de inverno e verão. Como povos do Neolítico, que mal estavam começando a praticar a agricultura, conseguiam calcular os movimentos do sol com tanta exatidão, o Círculo de Göbekli mostra um conhecimento astronômico impressionante e prova que a observação dos céus é uma das obsessões mais antigas da humanidade. De volta ao Egito, em uma pedreira em Assuã, encontramos um dos maiores feitos da engenharia antiga, deixado pela metade, o obelisco inacabado. Se tivesse sido concluído, teria mais de 40 metros de altura e pesaria mais de 1.200 toneladas. Ele está lá, parcialmente esculpido direto na rocha-mãe. A grande questão é: como eles pretendiam cortar e levantar essa peça colossal com as ferramentas que tinham? A técnica de corte é tão precisa que arqueólogos e engenheiros ainda debatem como seria possível realizar tal feito. O obelisco rachou durante o trabalho e foi abandonado, deixando para nós um fascinante quebra-cabeça de pedra. E se fosse possível mover pedras com som? Parece ficção científica, mas alguns relatos antigos de monges tibetanos descrevem exatamente isso. Usando tambores e trompetes gigantes, eles conseguiriam criar frequências sonoras específicas para levitar blocos pesados de pedra e construir seus monastérios nas montanhas. Fato ou mito? É difícil dizer, mas curiosamente, experimentos modernos de levitação acústica mostram que o som pode sim suspender objetos leves em laboratório. Será que os antigos sabiam muito mais sobre as propriedades físicas do som do que a gente imagina? Nosso último mistério nos leva às profundezas do lago Titicaca, na fronteira entre a Bolívia e o Peru. Sob as águas do lago mais alto do mundo, foram encontradas ruínas que parecem templos, estradas e muros de contenção. A datação sugere que essas estruturas são muito mais antigas que o Império Inca. Como uma cidade inteira foi parar submersa, teria sido uma mudança climática extrema que elevou o nível do lago drasticamente? Ou estamos olhando para os restos de uma civilização desconhecida que floresceu ali há milênios? Mais uma vez, o passado nos deixa com muito mais perguntas do que respostas. Essas descobertas incríveis mostram que a nossa história ainda está cheia de lacunas e segredos. O passado, muitas vezes, parece ter sido muito mais avançado e complexo do que os livros nos contaram. Cada artefato inexplicável, cada construção impossível, é um convite para questionar o que sabemos. Será que existiram tecnologias perdidas? Civilizações que desapareceram sem deixar rastros? A verdade é que ainda temos muito a explorar. Se você ficou tão fascinado quanto eu e quer ver o episódio 4 menos o grande final dessa série, com ainda mais mistérios sobre o passado da humanidade, comente aqui embaixo. Quero o último episódio. Seu comentário nos ajuda a trazer a conclusão dessa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima.